Regis, boa noite, tudo bom, meu amigo? Como é que você Boa tá? noite, beleza, Manuel? Tranquilo, graças a Deus. Bom demais, seja bem-vindo. É o seguinte, meu jovem, hoje eu quero abrir a caixa preta da avaliação de imóveis. Por quê? Porque muita gente olha o valor de avaliação e acha que é chute, e a gente sabe que não é. A gente estava conversando pelos bastidores, a experiência que a gente já tem também. Então eu quero que você explique como que o engenheiro, o avaliador pensa, o que que pesa de verdade no valor e como que o investidor pode evitar erro bobo que custa caro. E para começar, se apresenta rápido, o que você faz na prática e onde a avaliação entra no seu dia a dia. Vamos lá, meu nome é Regis, né? Eu sou 38 anos, né? Casado, pai de duas. Trabalho CLT e sou prestador de serviço da Caixa Econômica na avaliação de imóveis também. A avaliação consigo conciliar porque dá para me trabalhar os fins de semana, né? Que tudo é flexibilidade junto aos pessoal também, né? Os clientes. Tá certo. Então é o seguinte, galera, hoje a gente vai passar por uma análise prévia de documentos antes da vistoria. Vamos falar sobre o método de avaliação, as variáveis que pesam no valor, o que que significa maquiagem no imóvel, imóvel desocupado, dívida, e por que que uma avaliação de leilão pode ser diferente da avaliação na revenda. Então, bora para a resposta direto. E aí eu vou perguntar para o Regis, inclusive, qual que é a diferença na prática entre uma avaliação para venda e avaliação para leilão e uma avaliação para a garantia de um financiamento, como por exemplo um Home Act. Vamos lá. A avaliação é única. Não pode ter um imóvel que vai para financiamento como garantia. Se é para imóvel de leilão, a avaliação é o valor de mercado do imóvel, não importa a sua finalidade. Certo. É o seguinte, a gente aqui é acostumado a pagar R$ 750 para a Caixa para acionar a engenharia. Então é o seguinte, aí provavelmente chega um OS para vocês, que é uma ordem de serviço. Aí, quando chega uma demanda, quais são as três primeiras decisões que você toma antes de ir ao imóvel? Você quer falar? Se quiser mostrar alguma coisa, compartilhar alguma tela, fica à O que, vontade. que eu a OS chega por uma lista de distribuição, né, interna da Caixa Econômica, né? E acho que a primeira coisa que a gente faz é a análise documental do imóvel. Saber a localização, se o imóvel é onde o imóvel existe, planejar a rota, e já fazer uma análise prévia, que sim, para tentar até às vezes ajuda o cliente, se tem algumas imagens do imóvel que possa disponibilizar, porque aí você já consegue fazer uma pré-análise, se pede umas informações básicas do imóvel, exemplo, quantos dormitórios, que é uma variável, quantos banheiros, quantas suítes, vaga de garagem. Então, as informações iniciais que conseguem ter uma, uma melhora e um tempo hábil para a entrega da OS. Eu, como por exemplo, às vezes, quando o cliente chega um OS, ele já passa as informações até com uma celeridade melhor, e no outro dia já tem rota de vistoria, costuma de liberar, chega um OS hoje e amanhã já está liberado para o CCA o laudo. Então, isso facilita muito aí os dois lados, né? Eu concluo a OS e o cliente já dá sequência no seu financiamento ou afins que vai utilizar o valor da avaliação. Certo. Eu entendi alguns critérios aí e queria ver com você o seguinte: o que que define a finalidade do laudo e como que isso muda o valor? É o mercado em si? A garantia do imóvel, a liquidação dele? O que que define aí que pode mudar o valor aí que você tem para falar com a galera? A avaliação o valor se o imóvel é para garantia, se é liquidação, tudo é uma avaliação só. O banco já direciona dessa forma, né? Porque, por exemplo, um imóvel, mesmo imóvel, ele não pode ter um valor para garantia, que é uma pessoa que está financiando, ou até mesmo que está indo, o imóvel que está sendo adjudicado.
Certo. Ô, Regis, é o seguinte, e você já pegou um caso assim que não dá para vistoriar? Quando você pegou ali, deu uma olhada, e você fez assim, pediu uma correção prévia, informação adicional, acesso a outros documentos, acontece aí de vez em quando? Olha, muito difícil. Assim, às vezes, quando que não dá para vistoriar é a compatibilidade a disponibilidade de quem vai te acompanhar durante a vistoria. Por quê? Você tem que ter alguém para abrir o imóvel para você ter acesso. Costuma, às vezes, um OS chegar e a pessoa que está responsável pelo imóvel está viajando, está de férias. Então, isso a gente não consegue concluir. Às vezes, você faz uma vistoria infrutífera e depois o cliente solicita uma revisão, porque muitas das vezes a gente tem um prazo para entregar, que são 5 dias, né? Então, é corrido. Compreendo. E, na sua opinião, o que que mais derruba a qualidade do laudo ali? É a falta de dados de mercado, a falta de acesso ao imóvel ou a documentação incompleta? Ó, o que derrubar o lado assim que deprecia o imóvel, mas varia muito o padrão de acabamento do imóvel, estado de conservação. A documentação em si, aquela análise prévia, exemplo, o imóvel tem uma tipologia, mas você chegou a uma outra tipologia. Isso é questão de avaliar. Você pode avaliar colocando as observações e solicitando que mais para frente seja regularizado. O imóvel não tem nada averbado, aí já é problema. Aí já é motivo de negativo, que não tem jeito, tem que ter uma área mínima averbada. Mesmo que não tenha toda a área averbada, é as informações que a gente apresenta um laudo, mas o valor não é o mesmo. Por quê? Você tem um custo para regularizar toda a área do imóvel. Ah, é Até, verdade. me, até mesmo a gente solicita, quando não tem toda essa área, o IPTU, que às vezes condiz com uma conferência de área. Então, assim, para ter uma evidência da área correta, porque a gente não tem a responsabilidade de fazer a medição da área do imóvel. Então, assim, a gente não vai bater treino, conferindo se um quarto, se aquele imóvel tem X metros quadrados. A gente a avaliação para a gente não é dessa forma. E a Caixa Ah, orienta também. tá. Entendi. Então foi responsabilidade de quem liberou o projeto ali agora. Vocês vão conferir de acordo com o que está na matrícula lá, né? Nada de o cara Exatamente. A falar, gente olha, não tem. eu construí essa garagem aqui, eu quero que aumenta. Também Não, é o que não é está no levado em conta. documento. É que a gente Ah, não tem. Tem uma nota até da responsabilidade lá do NOPOT, que é o Caderno de Orientações Técnicas da Caixa, e eles mencionam que a gente não tem a responsabilidade de fazer a medição para aferição de áreas, né? certo. Ô Regi, antes de vistoriar, quais que é os documentos que você gosta de ver e em qual ordem? Primeira coisa, se não tiver a matrícula, não tem nada. Acho que é o primeiro documento que dá uma avaliação. A gente solicita sempre também o IPTU, que tem informações que pode ajudar a auxiliar o laudo também. E quando é outro tipo, um imóvel novo, às vezes até para agilizar, solicita o projeto, a gente conseguir já adiantar alguma informação do laudo. Tá certo. Agora é o seguinte, vamos supor que você pegou um documento lá. Tá escrito que tem 60 metros quadrados. Aí não tá batendo com a realidade. Você chegou lá, tem churrasqueira, tem piscina, ou seja, área de ampliação, quarto a mais. Como que isso entra no laudo, meu amigo? O que acontece? A área tem que ser a área do mesmo padrão, né? Então, você pega uma piscina, dependendo de uma casa, tem um padrão diferente da casa principal. Então, ele pode entrar como uma variável do que? Uma área gourmet. Esse imóvel contém uma área gourmet. Esse imóvel tem uma piscina, que ele vai ter uma diferença de mercado dos outros que não tem piscina. Quando é Ah, um quarto, assim, como eu falei anteriormente, a gente não tem a responsabilidade de estar fazendo a aferição se o imóvel tem 60 ou X metros quadrados, mas a gente tem um feeling de metragem. Então a gente faz alguns estudos preliminares
Hoje tem muito recurso com a tecnologia aí, exemplo, Belo Horizonte principalmente. Tem o Geo Belo Horizonte, que você tem toda a planta aérea de todo Belo Horizonte. Você vê a área toda de cada imóvel tem lá. Então, você próprio lá você consegue verificar se realmente esse imóvel está próximo da área que está vinculada à matrícula. E se você chegar lá, por exemplo, tá eu não sei se aparece para vocês que o imóvel é residencial. E você chega lá, o cara montou um comércio lá. Você vai reprovar isso porque se caracteriza comercial, é obrigação do engenheiro reportar isso para o banco que mudou aquela tipo de imóvel? Isso aí já vira um imóvel misto, né? Então tem que estar regularizado. É motivo negativa também. Quase exemplo que você tem um sobrado, que na matrícula mostra um sobrado, mas fisicamente você desmembrou, fez um apartamento em cima, um apartamento embaixo, com entradas separadas, relógios de companhia de energia separados, relógios de companhia de água separados, totalmente independentes. Isso também é motivo de negativa, porque se torna um imóvel multifamiliar. Ah, entendi. Então eu não posso fazer por conta ali, tipo, fazer kitnets, fazer coisas, né? Desmembramento. Eu entendi. Eu tenho que regularizar, né? Porque Tem que é regularizar o unifamiliar e desmembramento. multifamiliar. Entendi. Isso é mais comum em casa, tá? É verdade. Uma coisa que eu queria ver com você também é o seguinte: vamos falar agora de metodologia e amostra. Até eu estava, antes de a gente começar aqui, você mostrou bastante coisa aqui para a gente, como é que significa isso. Em imóvel urbano, qual que é o método que você mais usa e por quê? Comparativo de dados mercado. Até mesmo que a norma, né, ela nos orienta que utilizar sempre esses dados que mais, não é que seja mais fácil, são dados que comparam ao imóvel que você está avaliando mesmo, sabe? Na É uma coisa mais NBR precisa, né? 14653. Certo. E qual que é o erro mais comum quando alguém pega comparáveis de forma amadora? O cara vai querer pegar, Regis, eu quero te mandar 5 anúncios aqui que eu acho que você não fez a avaliação certa. Qual que é o erro aí que você vê aí? O cara tá forçando? Como que se define isso aí? Olha, assim, acontece muito as pessoas pegarem e alterarem até valores, né, de anúncios, né, para jogar o valor para cima. Áreas do imóvel, acontece também a comparação de pessoa ter que comparar imóvel de leilão com imóvel que não é de leilão, que isso influencia. Então, você não pode considerar nas suas amostras imóvel de leilão, porque ele tem um preço diferencial. A Caixa dá um preço diferencial, dá um desconto especial para esse imóvel. Então, ele não pode fazer parte do seu banco de dados das suas amostras. Então tem um tipo, se eu compro um imóvel para revender, o engenheiro vê na matrícula que o imóvel foi adquirido através de um leilão, mesmo que tiver reformadinho, tem critério Não, diferenciado para essa análise? não, Não, né? não. Falei Não é isso assim, não, né? quando você me falou que vai mandar as amostras. Se o cara me mandar as Ah, amostras de leilão, ele não é o mesmo de uma amostra de um anúncio normal. é verdade. É outro, E exemplo, entendi. hoje a gente tem vários recursos que buscam os imóveis, no mesmo imóvel na internet, em todos os sites que tiver disponibilizado. Então a gente tem esse recurso, exemplo, esse imóvel está anunciado em várias plataformas, ele vai nos retornar em todas as plataformas que está anunciado. Então, assim, em uma plataforma o cara colocou a 200 mil, mas o preço normal do apartamento está 150, que condizem com os imóveis da região, porque o mesmo apartamento, exemplo, o mesmo condomínio, ele tem que ter uma coisa muito grande, que é um padrão de acabamento, para diferenciar dos outros da região. Isso sim pode diferenciar o valor dele. Tem um padrão de acabamento muito aquém dos outros, para ter uma discrepância tão alta, né? Ô, Regis, eu vi que você usa estatísticas com frequência para ver aí, se você quiser compartilhar com o público, tipo
Vamos supor que você tem que jogar as amostras, né? Porque quando você faz a avaliação, você estava mostrando para a gente aqui que pega algumas coisas, faz até as buscas das coordenadas, né? Se você quiser compartilhar com o público isso aí certinho, compartilhar aí, para a pessoa ter a noção que não é achômetro, né? São vários critérios, né? Você estava falando até da questão aí do IBGE, que vai pegando a renta per capita ali por CEP, alguma coisa, né? Se você puder falar, explanar mais sobre isso aí. O que acontece? Todas as amostras, quando você vai fazer uma avaliação, depende muito do tanto de amostra que a pessoa utiliza para a condição de fechamento de variáveis, né? Para você ter um mínimo de variáveis. Exemplo, umas amostras tem banco de dados com 100 amostras de dados, com 100 imóveis similares. Então, a gente utiliza a variável localização, que é uma das variáveis aí que representa bem a localização do imóvel, né? Imóveis que está bem localizado tem um valor diferente de imóveis mal localizados. Isso aí é fato, né? Normal. Se tem um imóvel no centro, ele tem um preço diferente do que um imóvel mais afastado. Então, assim, a gente utiliza hoje, eu utilizo, né? Uma variável, uma localização que é o índice domiciliar do IBGE, né? Que hoje tem um índice fiscal reconhecido, né? Que já está aí a sendo utilizado há muito tempo. Então, assim, vou mostrar aqui. Tá. Coloca aí para a galera ter a noção como que... Vou mostrar aqui. Bom, você podia abrir o site, a gente só mostra o site para mostrar o que é as amostras. Tá. Certo. Eu vou explicando como carrega os dados e depois eu mostro o que chega no final. Mostra que tem aqueles pontos carregados, né? Ele fechou aqui, não sei se tem que subir de novo. Ele expirou. Você vai ter que carregar de novo. Ele acho que passa um tempo aí, ele não... Então aqui, né, Regis, aqui é a planilha, né, que você busca as coordenadas, né, você vai... Isso. Deixa eu carregar aqui. Aí no caso aqui foi esse, que até ele carregou os endereços depois, né? Isso. Então essa aqui você joga no programa, né? Enquanto ele vai carregando aí, Regis, eu queria te perguntar uma coisa, o seguinte, qual que é a coisa que você vê que é mais traiçoeira na avaliação, que mais pega? É a localização, é o padrão do imóvel, é a conservação ou é o condomínio em si? O que acontece? A localização tem um peso muito grande. Exemplo, tem um imóvel afastado que, pela a renda domiciliar, que é do IBGE, que foi feito em 2022, que é a mais atual, esse imóvel, a renda domiciliar em torno ali gira R$ 1.000. Eu tenho uma renda domiciliar, exemplo, em outro bairro que é bem localizado, está mais próximo a tudo, que ele, consequentemente, tem uma renda domiciliar maior, tá? R$ 4.000. Já tem uma diferença. O padrão de acabamento, eu utilizo assim nas avaliações, a gente tem um índice fiscal CUB, que o CUB você tem um padrão médio, baixo e alto. Então, isso você já consegue fazer um padrão médio-baixo, um padrão médio-alto, que você já consegue classificar o imóvel de acordo, o imóvel tem porcelanato do que um imóvel que não tem porcelanato. Você tem um imóvel que tem um gesso com o teto rebaixado, então você já tem um diferencial. Você tem um imóvel com o padrão de acabamento dos banheiros diferencial de um padrão baixo. Então, isso vai diferenciar os valores do imóvel. Sabe? Até mesmo a questão da cozinha com a pia de granito, todo acabado, todo bem detalhado, queira ou não, são pontos que, num conjunto, se diferem do imóvel que tem somente uma pia normal, um piso cerâmico. Então, isso se influencia, um dos pontos, né? Certo. Se você pegar um laudo de engenharia aí você chegou lá, vê que o imóvel está numa rua de chão, vai reprovar esse laudo? Não. Mesmo se for novo, usado?
Não, não. O que que ele já está averbado. Ah, tá. Então não importa se está no asfalto ou não. É Não, claro que a não. avaliação vai dar menor do que um no asfalto, não é isso? Sim, isso aí tem um diferencial. Você já pode utilizar uma variável aí, rua com asfalto ou sem asfalto, que isso diferencia dos outros imóveis. Então, assim, a avaliação é cada caso é um caso, que vai existir variáveis. A gente não pode se padronizar somente na variável, porque às vezes eu comparar esse imóvel que não tem asfalto com outros imóveis que estão na região mais urbana com a condição mais favorável, né, melhor, e ser o mesmo valor. É verdade. Agora me diga uma coisa. Chegou num imóvel, um tem suíte, o outro não tem suíte. É, como que funciona isso aí? O que que pesa ter mais ali, cara? É Influencia uma muito na variável, avaliação, o fato? é uma variável que eu considero nos meus laudos, né? A suíte, queira ou não, a privacidade maior para quem está no imóvel, né? E queira ou não, é dois banheiros. Você vai ter um banheiro social e um Uhum. banheiro e uma suíte. Teoricamente, o banheiro tem um custo mais elevado do imóvel. Teoricamente, ele tem uma expressividade, um valor melhor, né? O Regis abriu a tela aqui, ó. O que acontece? Aqui um aplicativo, um sitezinho que a gente informa o endereço do imóvel, que nos coleta as coordenadas. Então, se você puder dar um zoom aí, Manel. Tá. Aqui, ó. Pode aproximar mais aí nesse maisinho, no sinal de maisinho Aonde? aí. Aí do lado esquerdo aí do. Então dá um zoom na Fala aqui. tela e clica. Aqui eu coloquei aqui, ó. O Aí zoom eu aí, do lado esquerdo, superior esquerdo. lá mesmo. Na tela. Aí, ó. No mapazinho aí. Ah, no mapa, né? Então, pera aí. Aí, ó. Aqui, né? Acho que aqui você tá falando. Ah, Isso. tá. Aqui, Isso aí. né? Tá Isso. dando zoom é no geral. Aí, se a gente observar aí, ó, cada imóvel desse cada pontinho desse é uma localização do imóvel. Então, cada ponto desse, pelo Uhum. IBGE, ele tem um valor de uma renda domiciliar Aqui separado. já... Aí, com Entendi. isso, o que? A gente coleta as informações das coordenadas. As coordenadas a gente joga no comparativo. Aí, hoje tem vários sites que nos retornam o código, né, do setor censitário, que é você ter o valor da renda domiciliar de cada setor. Então, com isso, a gente coleta as informações aí de cada amostra esse aplicativo ele exporta essas coordenadas. Com essas Uhum. coordenadas, a gente joga em uma planilha, a gente joga não, eu Uhum. jogo numa planilha, que aí eu tenho o quê? Tenho um mapa dos setores censitários do IBGE do Brasil todo, e ele vai me retorna o código censitário do endereço. Com esse endereço, esse código censitário, eu tenho o valor da renda domiciliar de cada setor. Então, ele vira uma variável proxy, que é Uhum. no laudo, que eu tenho um índice real, né, que tem um valor de renda domiciliar para cada amostra do meu modelo. É, rapaz, interessante o levantamento que é uma coisa realmente bem precisa, né, Regis? Porque é baseado em fatos, né? Aqui eu estou pegando a exportação que a gente fez naquele segundo momento, que é onde vocês conseguem a coordenada, né? Para jogar lá no outro sistema, não é isso, Sim, Regis? sim. Aí depois eu vou mostrar aqui alguns gráficos que geram o sistema, né? A gente usa Isso, hoje compartilha, por favor. para fazer a avaliação. Eu utilizo particularmente o SysDE.
O Regi, questão de vaga de garagem, influencia o número de vaga? Como é que tá a questão disso aí? Eu utilizo também meus modelos, eu vou até abrir aqui, que aí vai ver o que, que eu tenho mais utilizado. É muito flexível, tá? Então, a cada Ah, imóvel, você vai analisar qual que é as variáveis que você vai utilizar no modelo. legal. Porque não adianta, às vezes, eu utilizar no meu modelo estou comparando um imóvel Minha Casa Minha Vida e você pegar só a cobertura, né? Ah, é verdade. É outro perfil, né? Outro perfil. Tá carregando aí? Estou abrindo aqui. Vou, vou mostrar aqui Aí você clica o aqui em produto final. apresentar, tá? Quer dizer, Apareceu aí? deixa eu ver agora. Acho que agora sim. Vou retirar essa minha. Agora vai aparecer a sua aí. Isso, pode ficar. Isso aqui é um modelo de relatório que o sistema disponibiliza depois que a gente faz todas as informações e coleta e joga lá. A gente faz cálculo, fechamento, tudo para atender a norma NBR 14653, né? Uhum. Então, aqui informa as variáveis que eu estou utilizando, que é a renda domiciliar, que é uma variável proxy, que explica a localização da renda do imóvel. Nesse caso específico, eu utilizei a variável dormitório, que é uma variável quantitativa. Utilizei banheiros, número de banheiros, número de vaga de garagem, Manuel, que você perguntou, suíte, Sim. suíte, Hum. se o imóvel tem elevador e se esse imóvel ele é área privativa ou cobertura, padrão de acabamento CUB, o estado de conservação e o outro índice, que é o quê? É o padrão de acabamento vezes o estado de conservação, cruzamento das Hum. informações. Bacana, hein? E a área do imóvel. Então, aqui, se a gente olhar aqui ao lado, foi o que foi utilizado no fechamento final do meu modelo. Exemplo, o número de banheiros eu não precisei utilizar, porque não representou bem, juntamente com o número de Uhum. vaga de garagem e nem elevador. Então, eles não se representaram bem. Então, eu utilizei aqui nesse modelo a Não foi renda, relevante, né, para avaliação, né? a variável, ele estava dando alta correlação com outras variáveis. Então, assim, ele não fazia sentido É muito no interessante modelo. mesmo essas. Então, assim, eu utilizei a renda, a localização, acho que é crucial, tem que ter em todas as avaliações a localização e o estado de conservação ou padrão de acabamento. Eu sempre utilizo o cruzamento dos dois. Então, variável, localização e a padrão de acabamento do imóvel, sempre nas minhas amostras, ele faz parte. Digamos que um MRV tem um no quarto andar e tem um no primeiro andar e um no segundo. Isso muda alguma coisa? Porque a escada, o do quarto andar, leva desvantagem em relação a um que está no meio ali ou não? Não faz tanta significância assim, não, tá? Para mim, nunca Posição do fez. sol, Às vezes que eu posição do utilizei, sol.
Assim, é uma condição que, às vezes, você não encontra todo anúncio informando que você está no quarto andar, apartamento 403. Você não Uhum, vai ter essa informação em todos os anúncios. É certo. difícil você ter essa informação que é apartamento primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Então, isso dificulta muito o seu garimpo, né? A sua busca dessas amostras para você diferenciar se é primeiro, segundo, terceiro. Ô, Regis, o que que você recomenda para o cara aí que está vendendo um imóvel usado? O que que ele tem que fazer antes da vistoria ali? Pra, assim, nem inventar moda e nem também correr o risco de ser negado ali. A coisinha assim, dizer assim, olha, cara, esse é o básico que mais reprova a engenharia. O cara, vamos supor, que está aqui em BH, aí ele inventou de vender a casa dele, não sabe como é que funciona, acha que é só achar o comprador, não entende e quer vender. O que que você falaria aí para aconselhar? Vamos lá, acho que tem dois distintos diferentes, casas e apartamentos. Acho que casa Ah, costuma muito da manutenção, né? Às vezes você tem um imóvel mais velho, tá com infiltrações, tá com sinais de cupim nos alisares e as portas, tem fissuras ao longo do imóvel. Então, queira ou não, isso é motivo de negativo para o imóvel, porque ele não atende os requisitos mínimos, né, estabelecidos pela Caixa Econômica. Então, isso sim é um motivo negativo. Apartamento mais comum acontece muito é infiltração, às vezes. Entrar pelas janelas também, né, os cantos de janelas, tá, fazer aquelas infiltrações e tem que fazer essas manutenções antes, né? Porque às vezes também a pessoa não entende, mas cabe o pessoal que tá sendo a pessoa que auxilia no financiamento, essa pessoa oriental, ó, temos que fazer esse tipo de manutenção para evitar alguma negativa do avaliador da Caixa. entendi. Assim, queria que você reforçasse aí, por exemplo, se você suspeita patologia, umidade, fissura, recalque, como que isso entra no laudo? Às vezes até cupim, né? Não sei se você já viu esse tipo de Sim. coisa. Como que. Esses itens aí têm os requisitos mínimos da Caixa Econômica. E esses são os requisitos mínimos, que é cupim, a umidade, trinca, isso tudo está na negativa. As principais negativas minhas que hoje tem em lauda foi em cima disso aí. Porque está visível, você tem trinca no imóvel, às vezes uma trinca pode ser a trinca de até mesmo da massa, mas é visível. Agora, trinca estrutural, né, a gente já tem um padrão diferente. Entendi. Agora sim, se tratando de apartamento, o que que você olha além da unidade? É a fachada, o hall, elevador, área de lazer, manutenção? A gente, quando vai no condomínio, a gente faz a análise total do empreendimento. Né? A gente anda a área de lazer, anda todo o condomínio. E assim, a fachada do imóvel, ela tem que estar em bom estado. Porque não adianta dentro do imóvel estar um padrão de acabamento médio-alto, aquele por dentro porcelanato, uma massa corrida fora a fora, uma tinta diferenciada, um gesso rebaixado, e a estética, e estética não, e fora do apartamento, sinais de umidade ao longo de todo o prédio. Porque essa umidade ela pode passar para dentro do apartamento. E isso é sinal de negativa também. Assim, no início eu estava até com as dúvidas, né? Solicitei até um apoio da Caixa, esclarecimento técnico, sobre esse assunto. E eles me informaram, olha, isso aí é assunto negativo, porque essa patologia externa, ela pode, algum tempo, passar para a interna do empreendimento, do apartamento. Certo. O real é o seguinte, isso aqui é comum em imóvel de leilão, mas vamos supor, o cara chamou lá a engenharia e aí o imóvel está ocupado, fechado e não te dá acesso. Como que você procede tecnicamente?
Ó, a gente vai ao imóvel, já aconteceu isso também, tá? Comigo. Sempre nas OS chega um contato responsável para a vistoria. Na maioria das vezes, esse pessoal, quando você já faz o primeiro contato, ele já procura agendar se o imóvel é alugado para o inquilino para tentar o agendamento. Muitas das vezes, assim, tem esse problema com o inquilino, né? Porque o cara não quer receber, às vezes, se não é ele que está comprando o imóvel, vai ter que sair. Então, o cara, às vezes, pode dificultar o seu acesso. E quando isso Uhum. acontece, a gente chega lá e não consegue, a gente vai fazer as fotos externas, vai negar o laudo porque a gente não conseguiu ter acesso ao imóvel. Ah, entendi. Aí não vai avaliar só passando na frente. A única exceção é imóvel de leilão, né? Não, não, não pode. Você tem que ter o acesso todo ao imóvel. Você tem que ver o imóvel. Mas o imóvel de leilão a gente vê que só tem a foto lá da fachada, porque aí Aí, já é outro caso, né? imóvel de leilão, que é os imóveis adjudicados da Caixa, o que a Uhum. gente faz? A gente faz baseado a imóveis similares, né? Aí já Hum, tem as observações comparadas a imóveis similares com as mesmas informações da documentação, né? Exemplo, eu tenho um imóvel similar àquilo ali, e a gente, às vezes, no próprio bairro, você consegue ter uns imóveis parecidos. Então, você pega como base esse imóvel para avaliar esse outro. certo. Por falar em leilão, eu queria até te perguntar uma coisa seguinte. Já teve casa aqui, por exemplo, que o imóvel estava avaliado no leilão por 160, e aí a gente reforma o imóvel, coloca para venda, o engenheiro vai e avalia por 140, 20 mil a menos do leilão. Na sua opinião aí, por que tem essa diferença aí, cara? Quem errou, como que acontece? Porque é estranho, às vezes a gente confia, entre aspas, nesse negócio e tem a surpresa de dar 20 mil a menos, sendo que o investidor gastou para deixar aquele imóvel tipo no aspecto de novo. Aí vai depender, Manel, do que ele considerou nas variáveis. Talvez ele está considerando uma variável, ele está esquecendo, faltando incluir uma variável no seu modelo que representa o valor também do imóvel. Às vezes esse imóvel pode ter exemplo, uma piscina que os outros não têm. Então, o cara que foi avaliado, fez a avaliação inicialmente, ele teve acesso, vamos dizer assim. Uhum. E na sua opinião, Regis, o que o cara tem que fazer ali, por exemplo, na questão da fachada ali? Por exemplo, já peguei casa que a fachada tá tipo igrejinha ali, né? E aí eu coloquei aquele platibanda, ajudou, né, cara? Porque deu uma o que inclusive é isso que eu queria ouvir de você, assim, tipo, eu não gastei muito, mas, cara, valorizou. Eu coloquei, por exemplo, no que era casa, aí eu coloquei uma churrasqueirinha da casa de R$ 500 e comprei uma piscininha, por exemplo, de que era tipo 5 mil. Eu sei que, resumindo, é o seguinte, Regi, eu não gastei 8 mil e me deu uma avaliação de uns 30, 40 mil a mais. E assim, valeu a pena. Eu queria que você desse algumas dicas aqui para a galera. O que é fundamental, assim, não é gastar muito, mas que dá super valoriza aquele imóvel tal, que enche os olhos do engenheiro e acaba precificando melhor. Exemplo, nesse caso aí, ele deve ter usado a variável tem piscina ou não, a variável dicotômica, comparando aos outros imóveis. Ele pode ter usado também, esse imóvel possui área gourmet ou não, que vai diferenciar aquilo ou não de uns outros imóveis. E a questão da platibanda, o que? Você fez a platibanda, mas você reformou esteticamente o imóvel todo. Ele saiu de um Foi. acabamento, por exemplo, médio baixo, para normal baixo, né? Para um normal alto ou normal, exemplo. Então isso você tem uma diferença mais significante no valor, porque eu não posso comparar um imóvel novo com um imóvel usado. O novo tem mais valor do que um usado. Olha, vocês usam algum equipamento na hora lá de fazer a avaliação ali para colocar as coordenadas ali no celular, alguma coisa assim, porque tem que ter
a coordenada, eu queria até te falar, porque, cara, a Caixa até não deixa acesso a esses lados, porque já aconteceu muita coisa, que a gente tinha, às vezes a gente tinha um acesso, e a gente viu que o engenheiro, cara, não sei como, o cara conseguiu a casa ser numa rua, o cara colocar em outra rua, e estava lá no laudo de engenharia. Todo ser humano erra, né? Então, por isso que eu estava te perguntando sobre a precisão, porque coordenada não tem erro, né, cara? É a matemática pura, né? E Foi erro de assim, digitação. todas as fotos é coordenadas. A gente apresenta, eu apresento as fotos com as coordenadas do imóvel. Então, eu tirei a foto do imóvel, tá lá as coordenadas. Então, assim, e eu estou no imóvel, eu faço também a pré-vistoria, né? Verifico no Google a coordenada certinha do imóvel, olha o seu imóvel, olha o endereço do imóvel, número de condomínio, número do imóvel, tudinho para saber se realmente o endereço é ali, sabe? Porque no próprio sistema da Caixa, a gente tem que informar a coordenada do imóvel. Então, assim, eu já tenho no Google Maps, né, que a gente olha lá, verifica, hoje está tudo mais fácil, né, é atualizado aí praticamente a cada 6 meses, dependendo, ou até menos tempo, né, então você já construiu, já aparece a sua construçãozinha lá no Maps, copiou as coordenadas ali e já cola direto no sistema. Então, isso assim, aí tem o filho, olha no Google State, no Maps certinho, olha se a rua está condizente. Então, tem que ter esse cuidado aí. Ô, Regis, qual foi o laudo mais difícil que você já fez e por quê? Foi numa cidade do interior onde que praticamente não tinha amostra. E além de não ter amostra, aí você espalha o raio. Você vai para cidades mais próximas. E as cidades mais próximas, os anúncios dos imóveis só tinha lá a casa, bairro X. Não tinha endereço de rua, não tinha nada. Então, isso a gente tem que ter um trabalho maior, que a gente às vezes tem que, durante a vistoria, ver os imóveis que estão anunciados lá na região, tirar foto, marcar o endereço da rua certinho, verificar os anúncios desse imóvel, ligar, eu vi um apartamento, eu vi uma casa em tal rua aqui, qual que é as informações, quantos quartos, tem suíte, qual que é a área do imóvel. Então, tem que, quando não tem essas informações, é telefone e montando o seu banco de dados. Então, isso pesa mais que, exemplo, diferente hoje que a gente está em capital, você faz uma busca simples em um bairro ali, você já tem 150 dados de anúncio ali, completos praticamente. Tá certo. Ô, Regis, como que você explica que avaliação não é opinião, é método e evidência? O simples cálculo, né, que a gente. Deixa eu passar aqui para. Deixa eu abrir aqui e compartilhar até a planilha que a gente estava vendo antes. Uhum. Só abrindo aqui. Tá. Aqui aparecer aí, você me fala. Aparecendo, vai carregar isso. Esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui é um imóvel que eu avaliei aqui em Contagem, na rua Jaboticatu, na Jaboticatubas aqui. E Uhum. eu tenho. Quais as informações que eu costumo colocar nos meus lados? Cidade, bairro, rua com endereço completo. Uhum. Aí entra aquelas coisas que a gente informou. Com essa rua aqui, eu tenho as coordenadas do imóvel, as coordenadas do imóvel aqui. Com as coordenadas, eu tenho o código do setor censitário do IBGE. Com esses dados aqui, eu chego no valor da renda domiciliar. Então, Certo. assim, com isso, eu tenho o valor
da renda domiciliar de cada endereço. E, além disso, eu utilizo o quê? Eu estou comparando com imóveis que são anúncio de mercado ou imóveis que eu tenho da transação, que já foi vendido. A maioria das vezes a gente compara com dado de mercado, porque se tivesse com transação, eu colocava a variável que ele foi transação ou cidade de mercados. Outro ponto que eu considero é o quê? Qual que é a data que foi realizada a pesquisa? Por quê? Às vezes pode ter inflacionado o imóvel ou não. Às vezes eu pesquisei esse imóvel há 2 meses atrás e agora, no atual, ele está em outro valor. Então, eu considero a data do evento também para entender se realmente ele teve uma diferenciação de preço comparado com os outros. Aham. Utilizo sempre números de dormitórios, banheiros, vaga de garagem, se tem suíte ou não, e elevador. Então, assim, aí entra o outro ponto que a gente comentou agora há pouco, que é o padrão de acabamento do clube e o estado de conservação. Eu tenho os índices fiscais do clube e tenho o índice que é a depreciação do Roserdec, que é o estado de conservação. Com isso, eu faço o cruzamento de um com o outro. Eu multiplico o padrão de acabamento vezes o estado de conservação. Eu vou ter um índice, uma variável prox, baseado em índices oficiais. E a área do imóvel. Feito isso aqui, eu pego essas informações tudo aqui e jogo por um software de inferência estatística, que é o SysDF. Aí eu vou calcular, fazer os cálculos, fazer o estudo do modelo, para ter um embasamento técnico conforme norma. Tá certíssimo. Então não tem nada de achismo, né? Não é questão de opinião, é método e evidência de amostras, né? E esse exemplo aqui, claro, aqui, ó, só para a gente ter a noção, tem 143 amostras. Então, eu estou fazendo a avaliação desse imóvel aqui, eu tenho no meu banco de dados 143 amostras. Comparação de dados de mercado. Ô, Regis, para fechar com chave de ouro, se você tivesse que deixar um recado final para quem compra e vende, qual que é a regra de ouro? Para quem compra, é bom sempre analisar se está comprando o imóvel que está anunciado, né? Vê o imóvel, verifica, faz a checagem da matrícula, faz a checagem em campo mesmo, para se o imóvel não tem nenhuma patologia que possa prejudicar durante a avaliação. E para quem vende, acho que quem vende tem que ter mais preocupação do que quem compra, né? Porque é ruim eu estar vendendo uma coisa que não vai estar em condições 100% de uso. Então, acho que você tem que ter essa preocupação dos dois lados. Sabe? É verdade. Corretíssimo. Muito bom. Obrigado pela sua participação aí. Com certeza esse conteúdo vai desbloquear a mente de muita gente, vai ter outra ideia sobre como que funciona o sistema de avaliação do imóvel. Lembrando que o engenheiro não é nosso inimigo, né? Porque às vezes a gente pensa que o cara tá lá para ferrar, para derrubar. Na verdade, é um profissional que está ali para cumprir as normas técnicas de acordo com a orientação, com o caderno de orientações técnicas da Caixa Econômica Federal. Então, o profissional nem é 8 nem 80, nem puxar para um lado nem para o outro, né? Só ser justo, né? Só para deixar bem claro isso, né? Exatamente. Acho que as avaliações você tem que ser imparcial, né? Porque você tem que avaliar o imóvel conforme o mercado. Se tiver erro, você voltar. Será se errou alguma coisa? Tem a humildade também de voltar e corrigir, né? Se tiver errado. Não é o que eu falar que pronto, acabou. Mas também não adianta você, por exemplo, um imóvel num condomínio onde todos os imóveis giram aí na diferença de um para o outro, com a mais de 5%, você querer botar 40%, o que esse imóvel vai estar diferenciando do outro?
Então, É assim, muitas verdade. das vezes a pessoa julga, ah, não, esse cara não quer ajudar, o cara não quer fazer nada, mas não tem como. Como é que você vai fazer uma coisa dessa, sendo que você não tem embasamento técnico, você não É, consegue explicar essa diferença? Então, assim, acho que todo mundo tem que entender o outro lado, né? é verdade. É Tem aquela que, coisa que eu sempre falo, como é que se estivesse do outro lado? sim, tem que se colocar no lugar da pessoa, né? A pessoa também está defendendo ali a causa, né? O seu emprego, Sim, tem normas a cumprir, né? Não é bem assim, né? É isso aí, Regis. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe aí, que você faça muitas boas avaliações. Vou falar para a galera também que você também é investidor, né? Sabe que como que é isso na prática, né? Então, estamos vamos- aí nos investimentos aí também, né? aham, Entrando, né? Conhecendo um pouco mais, isso caindo para aí. dentro mesmo, estudando, né? E tentando aí devagarzinho Vai dar crescer mais um certo. pouco. É o mercado imobiliário, né? Então, tem um Tá desafio. tudo no mesmo campo, né? É, é verdade. Então tá, vou concluir aqui. Tá certo. Aqui tá finalizando já.